Jô Soares. Hoje o Brasil se despediu definitivamente de um de seus grandes gênios, José Eugênio Soares. A exemplo de Fernando Pessoa, um poeta que ele adorava, e o Jô, ele dedicou um ano de sua vida a rodar o Brasil com uma peça sobre Fernando Pessoa. Não sei se você lembra, Costa, disso. Não me Que, recordo. né, à época o Jô divulgou muito isso no seu programa, e era uma peça com um pianista, onde o Jô recitava textos de Álvaro de Campos, não é? Que era um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que Pessoa escrevia ele, Pessoa, e mais três personalidades distintas. Isso é um assunto longo, não é? E cada uma dessas personalidades escrevia com uma voz, com um estilo literário próprio, e ele assinava como se fosse literalmente uma aparição. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E o Jô era louco em Álvaro de Campos, e o Jô, uma vez, montou uma peça só de poemas de Álvaro de Campos, recitando Álvaro de Campos. E a exemplo do Fernando Pessoa, o Jô não foi um homem, não, Costa. O Jô foi 1, 2, 3, 4 homens. Foi o humorista, foi o entrevistador, foi o ator, foi o ator monumental, não é? O Jô foi o escritor, escritor de alguns best-sellers, né, Pablo Costa? Sim. O Jô foi stand-up comedy, o Jô foi o roteirista, o Jô estava na família Trapo, sabe? O primeiro humorístico de sucesso da TV brasileira, tá me entendendo? É produzido pela TV Record, de Paulo Machado de Carvalho. Ele estava lá ao lado do Golias, do Zenoni, sabe? De uma trupe o roteirista da família Trapo era o Jô e o Carlos Alberto de Nóbrega. É um panteão. Não é? José Eugênio Soares, que preencheu nossas vidas e nossas madrugadas com seu clássico programa, né? Primeiro Jô 11h30 e depois o programa do Jô na Globo. Aí eu te passo a bola. Qual a tua grande recordação do Jô, Pablo Costa? Não, mas esse assunto é bom, a gente vai segurar ele, entendeu? Porque depois a gente vai entrar nas experiências pessoais de Jô Soares. A minha memória de Jô enquanto público e a sua memória de Jô enquanto público. Primeira vez que impacta, quando você percebe tudo. Quanta pergunta o Augusto levantou a pelota do Jô, né, cara? De fato, a gente tentou levar o Jô pro Incrível para fazer entrevista, mas aí era aquela coisa, o Jô já no final da vida, não dava entrevista para ninguém, já um Jô adoentado, recluso. Mas o que dizer do desaparecimento de José Eugênio Soares? Um gênio. Eu desafio um brasileiro que não tem uma memória do Jô na cabeça, ou por outra, que não tenha construído uma memória afetiva do Jô. Tem uma coisa legal no Jô que é o seguinte, cara, eu e meu pai, na minha adolescência, a gente brigava muito. Culpa dele, diga de passagem. Vou ser bem justo aqui, bem justo e direto, culpa dele. Porque meu pai é uma figura complicadinha. Antigamente era mais, hoje menos. Tudo bem. Mas eu e meu pai, às vezes, a gente brigava no domingo, por uma coisa qualquer. Na segunda, sabe como se dava a nossa reconciliação? Você está me ouvindo, Pablo Costa? Sabe como se dava a nossa reconciliação? De madrugada, assistindo o programa do Jô. Nem na mesma TV, eu estava no meu quarto, ele no dele, só que ele estava passando algo interessante, ele gritava, André, hoje tem fulano no Jô, viu? Ou então eu via a gargalhada dele e sintonizava no Jô, e aí eu ia lá no quarto, via um pedaço da entrevista lá, a gente trocava uma ideia. Então eu tenho essa memória afetiva do Jô. O Jô marcou demais a minha vida, um jeito que eu sempre admirei bastante, porque o Jô, assim, porra, o que o Jô não fez, cara, artisticamente falando? Ele foi diretor de teatro, de grandes peças, viu? De peças, como, por exemplo, como era o nome da peça que ele dirigiu com o Wilker? A Cabra alguma coisa. Pesquisem para mim, por favor, gente. Vocês estão com a internet fácil, pesquisem e me falem. A Cabra não sei o quê. Como isso não vale? A peça do Zé Wilker, dirigida pelo Jô. Tinha Bibi Ferreira nessa peça também. O Jô era um roteirista de comédia, era um grande humorista, era um grande ator, era um escritor, apresentador de talk show, sabe? O que é que o Jô não fez, meu irmão? E outra, assim, fazer 10 coisas de forma mediana, eu também faço. Fazer 10 coisas de forma genial, não é para qualquer um, não. Este foi José Eugênio Soares, o grande Jô Soares.
Qual a tua memória, tua grande lembrança do jogo, hein, Pablo? Pois é, né, velho? Você coloca aqui alguns pontos que me ultrapassam, assim, né? A minha relação com o Jô Soares, assim, a primeira memória é do Vivo Gordo, né? No início dos Sim. anos 80, assim, eu me recordo de algum personagem, mas engraçado, né, cara, assim, o Chico Anísio me marcava mais. Na minha cabeça, o Vivo Gordo era na segunda-feira, sabe? Eu não sei porque na segunda-feira eu dormia cedo e tal, e em 87, ou seja, eu tinha 8 anos, 7 para 8, na verdade, ele vai para o SBT. Então, na verdade, a primeira memória de fato que eu tenho clara de Jô Soares já é no Jô Soares 11h30, sabe? Que os meus pais assistiam com muita frequência, muita frequência. Só que era tarde para uma criança, né? Então, assim, a minha memória que eu lembro de férias, eu lembro assim, de passar para beber água na sala, então os meus pais assistindo no sofá, saca? E eles viam muito, assim, minha mãe me contava no dia seguinte o que tinha rolado, quem que era o entrevistado, que banda que tinha tocado, eu já era muito ligado em música, né? O programa de humor do Jô, o Jô como humorista, cara, é uma memória muito diluída, assim, muito embaçada, muito inebriada pela pouca idade, sabe? Aquelas memórias, aquelas primeiras memórias mesmo. Por exemplo, o Bota Ponta Tele, eu não sei exatamente se eu lembro ou se eu li tanto que me faz querer lembrar, saca? Eu não sei exatamente, assim, o que aconteceu em relação a esse momento. Eu acho que a minha memória é maior de video show, sabe? Que era o pré-YouTube, né? Quando passava aquelas imagens antigas de programas da Globo, você via um trechinho ali e tal. Video show era um programa muito legal, né, cara? Nesse aspecto de memória, quando não tinha YouTube pra você buscar as coisas, cara, você via umas coisas muito interessantes no video show, saca? E aí, cara, essa fase do Jô Soares no SBT, que pra mim é o auge, né? Que pra mim é o auge. Ainda tem uma inocência, uma virgindade ali, de um formato pela primeira vez importado de verdade, do David Letterman Show, né, aquela parada do talk show, cara. O cara que era inteligente, uma banda de jazz tocando, interagia, e todo mundo ia lá, cara. Aí todo mundo, do underground é o Roberto Carlos, saca, assim, do Ratos de Porão, do Garotos Podres, a Zélia Cardoso de Mello, todo mundo ia, cara, muito respeitado, muita, cara, muito prestígio, saca, assim, isso para mim foi muito importante. Só que sempre um problema, né, comigo, André, comigo em particular. Eu sou uma pessoa que dorme cedo. Eu tenho prazer e não é de hoje. Eu gosto de dormir cedo. O horário sempre me foi um empecilho gigante, cara, para assistir. E aí na Globo, quando ele vai em 2000, eu já estava em outra, né, cara? Eu já era jornalista, eu já estava em outra. A TV não é um trem que me envolve. Eu gosto mais de música e de ler. Eu recebo melhor as informações lendo e ouvindo do que assistindo. Eu tenho um problema com o audiovisual que, para mim, não me toca o coração da mesma forma, como outras formas de absorção de sentimento mesmo, de tocar o coração. Aí, cara, na Globo é muito esporádico, não tem quase nada. O jogo do meu coração é o jogo do SBT. Na Globo eu já estava em outro momento de vida, cara. E, Costa, assim, eu de fato, eu conservo muito, sabe, as minhas primeiras recordações, porque eu sempre fui saudosista. Na infância eu já era um cara saudosista, sabe? Sabe quando você passa de uma série para outra? Eu até conversar isso com um analista que eu não tenho. Então, vamos para a autoanálise, que é mais barato, não tão eficiente, viu, gente? Mas é mais barato. Mas, o custo-benefício é muito bom. Meu Deus. Você já fez análise, Costa? Não. Não, velho. Eu sou de uma geração que não ligava muito nesses itens, né? Foi bem. Eu nunca fiz, respeito bastante, acho uma coisa extraordinária. Um dia eu farei, quem sabe. Mas eu conservo muito minhas primeiras recordações, porque eu era aquele cara, Costa, que ia da alfabetização para a primeira série e chorava de saudade da professora antiga. Eu sempre fui muito saudosista, sabe? Tá. Mas aí eu conservo minhas primeiras recordações, porque desde a infância eu as cultivo, sabe? Desde a infância eu as cultivo. De modo que eu lembro, cara, a primeira vez que eu vi o programa de jogo. E sabe por quê? Isso porque foi marcante para mim, porque eu quebrei esse braço esquerdo 3 vezes, tanto é que ele é torto. Eu tive que fazer uma redução no osso e tal. Eu quebrei 3 vezes. E a primeira vez que eu quebrei, assim, foi logo no começo da tarde. A gente foi para o hospital, Natal, hospital de urgência, o Valfredo Gugel.
E a gente voltou para casa muito tarde, né? E uma criança, putz, foi o primeiro grande trauma físico da minha vida, quebrar o braço, e eu voltei para casa, e a gente chegou em casa meia-noite e pouco, eu me recordo no quarto, dormindo com meus pais, e a TV ligada, e numa entrevista do jogo com o Tim Maia no YouTube, e eu consigo lembrar da entrevista pela roupa que o Tim Maia usava, sabe? Eu me recordo no final a banda tocando e tal. Então essa é a minha primeira recordação do jogo. Grande estilo, né? Porque, para mim, as grandes entrevistas da história do programa do Jô, pelo menos as mais engraçadas, foram com o Tim. E isso é uma coisa que eu quis dizer, porque o Jô teve muita entrevista engraçada. Entrevista que você ia rolar de rir, muitas, dezenas. Mas as entrevistas com o Tim eram coisa de louco, meu velho. Eram coisa de louco. E essa é minha primeira recordação de José Eugênio Soares. Jô Soares, não era foda. E a pergunta que não quer calar: qual a melhor entrevista do seu coração? A melhor entrevista do Jô? Eu não vou citar essa do Tim Maia, porque eu já citei, né? Cara, mas tem cada entrevista, né, bicho? Porra, assim de supetão é difícil dizer, cara, mas tem uma, assim, que eu me recordo bastante, eu gostei muito, entrevista com o Ivo Pitangui, sabe? Uhum. O grande Ivo Pitangui. Assim, entrevista com o escritor sempre me fascinava, né, cara? Eu me recordo de uma grande entrevista que o João fez com o Eduardo Bueno. Pô, o João tem grandes entrevistas, né? 14, eu vi o número, né, cara, no obituário, eles deram o número, 14.400 e tantas entrevistas. 14 Caralho, entrevistas. eu não tinha visto esse número, não. Eu me recordo muito, André, com o Cazuza. O Cazuza já debilitado pela doença, assim, acompanhando, eu tinha lido, né, a entrevista dele na Veja, a polêmica capa da Veja, né, eu tinha lido aquela matéria, assim, cara, e a gente sabia, né, que o Cazuza tava morrendo, né, cara, e eu me recordo daquela entrevista, sabe, tem um momento que esse viralizou, eu não lembrava do momento, eu lembrei pela viralização. Como é que você se identifica politicamente, né? Ah, eu sou socialista, né? O Cazuza fala, é socialista, é um negócio, né, cara? E aí você vê, assim, como que a percepção das palavras mudou, né? Que a artista que hoje iria para uma entrevista e se assumiria como socialista, e fumando, assim, né? Era outro mundo, né, cara? Acendendo cigarro no estúdio, fumando na conversa e tal. Muito aquele clima do David Letterman, né? E vai lá, agora vendo você dar a tragada, muito semelhante ao clima de hoje do YouTube, que talvez provavelmente a plataformaria vai derrubar esse tipo de vídeo aqui, da gente bebendo e fumando durante o programa, né, cara? Então isso talvez... para isso. Hã? Você fala que caminha para isso, para a plataforma uma hora derrubar a live de pessoas bebendo. É porque aqui ainda é underground, né, velho? A gente é o lado B aqui e tal, a gente fala para pouca gente, a plataforma tá muito aberta, a tendência da humanidade é ir cerceando as coisas, né, cara? E o underground sempre vai procurar o espaço de transgressão menor, né? É uma lógica da vida, né, cara? E o Jô Soares, eu acho que essa qualidade que você destacou, cara, de jogar bem nas 11, é para muito pouca gente, né, cara? Se você jogar bem nas 11, cara, você já ser um puta ponta esquerda, já é uma façanha tremenda. Aí tantas posições do campo você ser tão bom, cara. Você listou, né, cara? Pô, entrevistador, apresentador de talk show, humorista, roteirista, diretor, escritor, jornalista, entrevistador, porque uma coisa é apresentar, outra coisa é entrevistar. Por exemplo, o Faustão era um grande apresentador e um péssimo entrevistador. O Faustão não entrevista bem, saca? O Jô entrevista bem. Mas tem ponto. O Faustão tem o mesmo tanto de ponto, cara. Tá? Tem o mesmo tanto de gente. A equipe do Faustão é a mesma do Jô. Tá tudo certo. A Marília Gabriela é outro perfil, cara, que também trabalhou talk show, né, cara? Que o Jô Soares trabalhou tão bem. Ele é uma pessoa realmente impressionante, cara, porque, assim, tudo que ele se envolveu, ele foi bom, cara. Na música, talvez seja o ponto que ele fosse de menos talento. O seu talento como músico talvez fosse limitado. Quando ele tocava trompete, você observa assim, porra, vamos lá. O cara tocava jazz, já não é qualquer coisa. Agora, dentro do ambiente do jazz, as notas eram muito longas, ele fazia um solo mais conservador, sabe, no trompete, no bongô ele segurava mais uma base, ele não ia pra doideira quando ele fazia bongô. Então, assim, tocando jazz, ele não se destacava, mas compunha elenco. Era ali um cara um birubiru na democracia corintiana, entendeu?
Compunha elenco ali, tava lá no Sim. time, cara. E a gente teve a oportunidade de entrevistar no Incrível o Derico, né, cara? Que figura simpática o Derico, meu irmão. E o Derico é o Jô tem sax. isso. O Derico é o rabo de Vamos cavalo, lá, quem cara. você lembra da banda do Jô? Lembro O de Bira é o todos, né? baixista, Bira, baixista, Miltinho, o baterista, Tomate, o guitarra, Tomate, guitarra, né? No metal, o Derico no e o sax. Chiquinho, né? O Chiquinho, antes do Esse eu Tomate, não era o lembro. Rubinho na guitarra, né? E o sexteto, falta um, que era o outro. Peraí, o sexteto. Tomate, Derico, Miltinho, Chiquinho, Bira, e que era o outro. Depois virou quinteto também, Um né? Mas tecladista, né? É alguém do ah, teclado e o aí. maestro, porra, o maestro. Como era o nome do maestro? O maestro Não, não Osmar. lembro, não lembro, não me Maestro recordo. Osmar, pô. Eu Osmar. tô com a imagem dele na cabeça, mas não tô me lembrando, não me Maestro recordo. Osmar. Osmar, o nome dele. Um grande maestro, um grande pianista. E o Jô transformou todos eles em personagens do talk show, né, cara? Isso é uma coisa realmente admirável, né, bicho? É, Tipo, lembra do muito o da hora. Letterman? Eu assisti muito o Letterman também. Enfim, um grande apresentador de talk show da história dos Estados Unidos. A controvérsia que é quem fale que é o Jim Carter. Como é que é o nome dele? Jimmy, não é Jimmy Carter, não, cara. Jimmy Carter é Né, o presidente. É isso aí, Jimmy É Call, Jimmy Callum, Jimmy Carson. Carson, é um trem Jimmy assim mesmo. Carson, que também era engraçadíssimo. Ó, tem várias entrevistas de Jimmy Carson no YouTube. Não precisa entender muito inglês, não, para pegar a toada. Entendeu? Você vê tranquilamente, aí você põe uma legendinha também em inglês, já facilita a compreensão, você compreende tudo. Quem tem um basicão, porque a nossa geração cresceu bombardeada por inglês, então, mas o Letterman, por exemplo, o Letterman ele conseguiu, na banda inteira dele, transformar um cara em personagem, mesmo assim, era um personagem, sabe, não contribuía muito para assim, o momento de riso, de descontração e tal. O Ju não, transformou todos, irmão. A gargalhada do Bira, o que é a gargalhada do Bira, Pablo Costa? É um ícone. Porra, não é? Gargalhada do Bira, irmão. Para com isso. É o jogo. Gênio, Jô. Que Deus te receba de braços abertos, não tenho dúvida de que receberá, Jô. E volta logo, irmão. Melhor, volta não, Jô. Volta não, que esse mundo tá foda. Mentira, volta, Jô. A gente ama, cara. Que saudade, Jô. Vai com Deus.